Senhor amados, tudo bem? Passando aqui então hoje para falar uma pequena explicação textual dos 3 capítulos de Êxodo. Quais são eles? Que é o capítulo 7, 8 e 9. Então a gente vai falar algumas curiosidades textualmente e depois a gente vai extrair alguma coisa para nós, como de costume, né? Vamos lá então, capítulo 7. Já no capítulo 1, no primeiro verso, a gente vai ver que Deus fala para Moisés que ele está colocando então, que assim, eu tenho te posto perante Faraó, tu serás um Deus perante Faraó e Arão será um profeta. Ele está dizendo assim, Faraó tem autoridade sobre os homens civil, mas eu vou te dar autoridade maior do que Faraó e a tua autoridade dele será maior na terra. Você será o meu representante. Você vai ser como um Deus para Faraó, né? Então olha só como Deus honrou aí, colocou tamanha autoridade sobre a vida de Moisés. E Deus falava boca a boca com Moisés, não falava com Arão. Então por isso que Arão ficou como profeta, porque Moisés recebia de Deus boca a boca, falava com Arão, e Arão repassava então para Faraó. No verso 4, né, Deus sabia que Faraó não ouviria. Então Deus usou a soberba de Faraó para promover os seus sinais e por meio deles ser reconhecido, porque só ele é Deus verdadeiro. Então ali no verso 4, Faraó, ele fala assim, porém Faraó não ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito. Deus está falando assim, tu vai lá, vai falar com ele, ele não vai ouvir, mas eu vou aproveitar essa soberba dele. Deus já é onisciente, então ele já sabia qual que era a visão de Faraó e sabia que Faraó ele ia mentir e ele ia endurecer o coração. E ele está dizendo, olha, eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar ao Egito que eu sou Deus verdadeiro. Então as 10 pragas do Egito seriam as 10 pragas para ferir os 10 deuses que os egípcios adoravam. A gente vai ver isso no decorrer da leitura, tá? Então a soberba de Faraó fez mal a ele, tá? E lá no verso 7 a gente vai ver que Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Então Moisés não é aquele cara novinho que tu assistiu lá na novela da Record. Ele tinha 80 anos, já era de idade, tá? No verso 8 ao 12, a gente vê ali Deus mostrando o seu poder, né? E o objetivo aqui era envergonhar os deuses pagãos dos egípcios, tá? E ainda lá no verso 12, a gente vê Satanás imitar a Deus, né? Mas ele é humilhado. Lá no verso 12, quando ele lança a vara e torna-se serpentes, né? Ele vai lá e lança a vara no chão perante Faraó e se transforma em serpente. Porém, as trevas são astutas. Eles também têm poder, só que Deus tem todo o poder. Aí quando os magos jogam seus cajados, né, ou varas, né, joga no chão, também cada um faz nascer uma cobra, só que aquela serpente que saiu do cajado, que era o cajado de Moisés, ele come as 2 cobras. Então mostrando que o poder do céu é mais forte que o poder das trevas, tá? E lá entre o versículo 13 e 14 do capítulo 7, acontece que Deus havia falado lá no versículo 13 e 4 que Faraó endureceu o coração. Então, mesmo o Faraó vendo ali a serpente maior com menos 2 cobras, ele endureceu o coração, ou seja, se cumpriu à risca o que Deus tinha falado no versículo 13 e 4 lá de Êxodo, tá? E também a gente vai ver no verso 17 ali, né, que quando ele vai ferir as águas do rio Nilo, o rio Nilo era uma divindade também, tá, no Egito. Por isso que o Senhor fez questão de tocar o rio Nilo, tá?
Então, ali no versículo 17, Faraó ele acha ridículo que Deus ia transformar as águas do rio Nilo em sangue. Por quê? Porque o rio Nilo era o rio maior, é um rio enorme, né? É um dos maiores rios até hoje, né? Acho que depois do rio Eufrates, o rio Nilo era o segundo maior do Egito, se não me falha a memória, tá? Mas era um enorme. Então, não tinha na cabeça de Faraó, ele pensou, como é que esse Deus aí vai transformar água em sangue? Aí olha que interessante, você vai ver ali que não só a água do Nilo, mas quando Moisés ele toca lá no versículo 17, no versículo 17 e 19, vai mostrar que não só o rio Nilo, mas Moisés, Deus fala para ele tocar em todo lago, em todo reservatório de água, ou seja, aonde tinha água para sustento era para ele passar e tocar com o cajado. E aonde ele tocava com o cajado, o que acontecia? Virava sangue. E o sangue aqui, tá, irmãos, é literal, tá? Era sangue mesmo. Agora imagina 2, 3 dias aquilo apodrecia, os peixes morreram, então era cheiro de sangue podre e cheiro de animais aquáticos podres, né? Imagina o cheiro. E lá no versículo 19, tu vai ver que Moisés não só tocou o rio, né? Mas todas as nascentes, todos os lagos, em tudo. Então isso porque, e por que sangue? Porque os egípcios, eles abominavam o sangue, tá? Para eles o sangue era algo abominável, por isso que era geralmente sangue, porque Deus podia transformar a água em piche, podia transformar a água, virar lama, mas não, transformou em sangue, porque os egípcios abominavam o sangue também. E também no verso 24 do capítulo 7, mostra que as águas ficaram contaminadas somente por 7 dias, tá? Somente por 7 dias. Então, o que eu posso extrair aqui do capítulo 7 para nós? O que eu posso aprender? Primeira coisa, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O que quer dizer isso aqui, ó? Deus não tem idade para usar. Tem pessoas que têm aí 60, 70 anos e dizem assim, já fiz demais pela obra, agora só vou sentar e descansar. Não. Enquanto a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então não importa a tua idade, se tem fôlego de vida e tu tem vigor, você pode ser muito útil sim na obra do Senhor, tá? Não existe limite de idade para ser usado por Deus quando Ele quer. Isso aqui é muito importante a gente guardar isso aqui, tá? Segunda coisa que a gente pode aprender, os magos conseguiram imitar as trevas, tá? Com o mesmo feito. Então, o que eu posso aprender aqui? E você vai ver não só nisso aqui, mas a gente vai ver nos capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo, tá? Até o capítulo 10, os magos fazendo a mesma coisa, tá? O que eu aprendo aqui? Que nem tudo que eu vejo é de Deus. Lembra que quando o apóstolo Paulo ele está entrando na cidade e vem uma jovem e começa a dizer, olha, esses homens aqui falam a verdade, esses homens aqui são homens de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, chega, sai dela. A Bíblia diz que o jovem cai e quando o jovem acorda ele já não adivinha nada, ou seja, era um demônio que estava ali falando uma verdade. Então, na igreja tem profetas de Deus? Tem, mas na igreja também tem adivinho. Quem que é o adivinho? Adivinho é aquele camarada que compra, mas não paga. Adivinho é aquele camarada que diz que é cheio do Espírito Santo, mas ele fala mal de pastor, ele fala mal da igreja, ele é inimigo da igreja, é um murmurador, é uma pessoa sanguínea que quer sair no tapa com todo mundo, é aquela pessoa escandalosa que não dá testemunho na casa, não dá testemunho nos vizinhos, mas bota um terno, uma gravata, ou bota uma saia e sai profetizando. Não é de Deus, é adivinho. Porque como é que uma pessoa não vive o que prega, Deus vai usar? Seria incoerente, tá? Se para a gente ser usado por Deus tem que ter uma vida reta, Deus jamais vai usar uma pessoa que tem uma vida torta, tá? Por isso que Mateus 7:22 diz, mas Senhor, em teu nome eu preguei, demônios expulsei. O Senhor vai dizer assim, não vos desconheço. Se Deus não conhecia,
Não era Deus que estava operando sobre aquela pessoa na igreja. Certamente era demônios. Então, fica ligado. Nem tudo que brilha é ouro. Tá? Isso a gente aprendeu. O próprio lá em 1 João, ele mesmo diz, olha, nisto sabereis que o Espírito é de Deus. O Espírito que não confessar a Cristo, ou seja, ele não é de Deus, ele é do anticristo. Então, o que é o Espírito que confessa a Cristo? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a pessoa que está fazendo a obra de Deus, as atitudes dela não é cristã, mas é anticristã, ou seja, mente, fala mal, fofoca, é uma pessoa adúltera, é uma pessoa que não tem pudor, então o espírito do anticristo está nela, então ela não é de Deus, ela é a mente, ela é do diabo, tá? Nós temos que cuidar com a mentira, tá, irmãos? Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês no estudo. Muitos líderes, muita gente galva para chegar a uma liderança, e quando chega na liderança, em vez de falar a verdade para os seus líderes, eles mentem. Exemplo, o pastor liga para o povo lá, irmãos, vamos limpar a igreja, vamos dar uma limpada na igreja. A maioria mente, pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho um problema aqui, pastor, mente, irmão, por causa dessas mentiras pequenas, não vai para o céu. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, não é Deus, então cuida. Nunca minta, fala a verdade, pastor, limpar não é comigo, pastor, não é comigo esse negócio aí, vou ser sincero, não quero. Seja sincero, não minta para o teu líder, por causa dessas mentiras você pode perder o reino dos céus, tá bom? Vamos lá, capítulo 8. No capítulo 8, ele também vai falar assim das pragas sobre a rã, tá? Então, no verso 27, mostra ali a praga das rãs. As rãs foi uma praga, era para humilhar um Deus que era voltado na figura de uma rã, que era o Deus da fertilidade dos egípcios, tá bom? Por isso que veio as pragas da rã. Mas essas rãs, ela, segundo alguns estudiosos, essas rãs, ela não é as rãs. Quando a gente lê rã aqui, a gente pensa que é o sapo que a gente conhece aqui no Brasil, aquele sapinho que pula. Não. As rãs aqui não é as rãs da nossa, não é da nossa espécie, né? Biólogos que encontraram fósseis da época dessas rãs, elas, como foi na época de Moisés, elas ficaram conhecidas no nome científico de rã mosaica, ou seja, ela era muito mais feia do que a rã que a gente conhece e elas não pulavam, elas se arrastejavam, feito cobra, e elas ficavam coachando constantemente. Então, era um inferno, só para você ter uma ideia. Então não tem nada a ver com o sapo que você conhece aí, era uma rã totalmente diferente, elas não pulavam, elas se arrastejavam, né? E ela era muito mais asquerosa, muito mais nojenta. E por que os egípcios ficaram, não matavam? Porque para eles era um Deus, então eles ficaram assim, não sabiam o que fazer, né? Então, no verso 27 chega as pragas, e lá no verso 27 não, no verso 2, tá? Lá no verso 2 do capítulo 8. E no verso 6, as pragas nunca chegavam às terras de Gozém, onde moravam os hebreus. Interessante, né? Você vai ver todas as pragas acontecendo e nenhuma chegou na terra de Gozém. E Gozém ficava, da colina de Gozém você enxergava o Egito, lá de Gozém eles sentavam e viam o que acontecia no Egito. No verso 8, pela primeira vez o faraó chama Moisés, porque daí as rãs elas invadem as casas e o faraó fica, né, sem o que fazer, então ele chama Moisés, não é Moisés que vai à presença, aí o faraó começa a dar uma quebrantada aí, só que lá no verso 9, Moisés pergunta a faraó, né, o faraó diz, olha, seguinte Moisés, vamos fazer o seguinte, pede para Deus tirar isso aí e a gente vai deixar o teu povo embora. Aí Moisés faz a segunda pergunta para o faraó, tá bom faraó? Ele não foi de noite, tá? Ele foi num dia, digamos num dia de manhã. E ele faz a seguinte pergunta, que horas tu quer quando tu quer que eu faça? O faraó, em vez dele dizer assim, não, acaba já. Ele diz assim, então amanhã fala pro teu Deus para amanhã essas rãs irem embora. Ou seja, sem pensar, o faraó ficou mais uma noite com as rãs. Podia já falar na hora, Moisés ia resolver na hora o problema, mas o faraó preferiu ficar mais uma noite com as rãs.
Misericórdia, né? Versículo 14. Moisés orou e imediatamente todas as rãs morreram, deixando um cheiro muito terrível na cidade. E mais uma vez Faraó fica chateado, porque ele achou que as rãs iam embora, mas na verdade morreu e fedeu a cidade toda e não cumpriu a palavra de deixar o povo ir. Tá? Aí vem lá o versículo 16, que Deus manda Arão tocar no pó da terra com um cajado e o pó da terra vira piolho. Porém, os magos lá no verso 18 iam tentar fazer isso aí, mas não conseguiram. Por que os magos não conseguem transformar o pó da terra em piolho? Por que os magos não conseguem fazer essa mesma praga? Sabe por quê? Porque o único quem tem domínio do pó da terra é Deus. Porque foi do pó da terra que Deus fez o homem. Então, Satanás não tem poder de ressuscitar o homem. Satanás não vai ter poder de transformar o pó da terra em qualquer coisa. Ele pode transformar animais, pode transformar qualquer coisa, mas o pó da terra não. Porque pó é um poder exclusivo de Deus. Tá? Então, esse foi o motivo que eles não conseguiram. Eu acho que foi, depois a gente vai ver aqui, mas eu acho que depois daqui por diante eles não conseguem mais imitar a Deus. Tá? Versículo 21, né? No versículo 21 do capítulo 8, vai falar da praga das moscas agora. Tá? E a praga das moscas, o que era? Era para envergonhar Beuzebu. Beuzebu é o deus das moscas. Então, e essas moscas aqui não eram moscas normais. A gente já pensa que é mosca, butuca, né? Não era normal, tá? Era um tipo de moscas, era um tipo de escaravelho que a sua mordida era doída, tá? E aonde ela entrava, ela ruía móveis, couro, artigo de luxo, ruía tudo. E muitos dos egípcios tinham que abandonar suas casas porque estava infestada, ruía roupa, ruía alimento. Até os campos foram atacados por esse tipo de mosca, o escaravelho, né? Por isso que você vê muito filme do Egito, filme de múmia, que tem os escaravelhos. Esse escaravelho que você vê no filme ali, seria as moscas aqui que está falando no livro de Êxodo. Tá bom? Então, mais uma vez, na terra dos judeus, em Gozém, nada de mosca, somente ali no lugar. Então, no verso 25, o faraó faz a primeira proposta, que era uma armadilha, né? Ele fala no verso 25 lá. Então chamou o faraó Moisés, Arão e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim. Olha aí, porque chegou tanta mosca, daí o faraó diz: pode ir sacrificar, mas sacrifica nessa terra. Só que Moisés viu que era uma armadilha. Por que é uma armadilha? Primeiro, porque a ordem de Deus não era para sacrificar ali. A ordem de Deus era para sacrificar no deserto. Segundo, era uma armadilha por quê? Porque o que era sacrificado? Cordeiro, né? Em prol de oferta. Então, o cordeiro, né? Como a gente já falou, a ovelha, para os egípcios era um deus que simbolizava Amon. Então, se Moisés fizesse com o povo hebreu um sacrifício no meio da cidade, da terra do Egito, os egípcios já estavam nervosos por causa das pragas. Se eles vissem eles sacrificando um deus dele, né, um deusinho lá, com certeza eles iam apedrejar a Moisés, Arão, e apedrejar da rebelião entre o povo. Então, a ideia de Faraó é que esses dois homens, que Moisés e Arão, fossem mortos apedrejados, mas Moisés, ele foi esperto, ele já não recebeu, ele não aceitou e já pulou fora, né? Então Moisés fala no versículo 26, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos o Senhor nosso Deus, se é abominação dos egípcios, eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não seríamos apedrejados por eles? Verso 26. Então Moisés foi muito esperto. Aí no versículo 32, novamente, Faraó não cumpre a palavra. Então o que eu posso aprender com o capítulo simples? Duas coisas.
quando Deus lhe perguntar o que tu queres fazer, ou se tu quiser fazer um plano que Deus esteja nele, seja simples e direto. Tá? Cuida com as coisas que você faz quando você faz voto com Deus. Primeiro que Deus não se agrada de voto de tolo. Então se você fizer um voto com Deus, cumpra-o. O voto de tolo Deus não aceita e você vai pagar um preço. Então, por que eu digo isso? Porque naquele momento que chegou a bênção, Moisés disse a Faraó: Faraó, diga-me, quando tu queres que eu tire as moscas da cidade, os caravelhos? Aí ele diz assim: amanhã. Se o Faraó fosse esperto, Moisés ia lá para fora do palácio, levantar as moscas e ir embora na hora. Mas não, ele esperou ficar mais uma noite. Então você já sabe, quando chegar a oportunidade, você já sabe. Segunda coisa que eu posso aprender do capítulo, a segunda coisa é, quando Deus trazer o juízo ao mundo, a igreja será guardada. Por isso que o arrebatamento, a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, porque é uma promessa, que nos dias haverá o dia de Noé, como diz 1 Pedro, e a igreja será guardada. Então, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Se você estiver debaixo das asas de Jesus, e fazendo o que Deus manda e andando segundo a palavra, a própria palavra diz, João capítulo 15, versos 6, 7 e 8, se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Tá? Então, assim como Deus guardou os hebreus de todas as pragas que aconteceram ali do lado, assim será com você. Pode vir o juízo que for para o Brasil. Se você está debaixo das asas do Senhor, a tua casa, a tua família vai ser guardada. E terceira coisa que eu aprendo aqui, devemos aprender com nossos erros, para que as pessoas à nossa volta não venham sofrer. Tem tanta gente, irmão, dentro da igreja sofrendo hoje, filhos sofrendo, esposa sofrendo, esposo sofrendo, porque o camarada ou a mulher coração duro não se volta para Deus, ou serve a Deus de qualquer jeito, ou o filho serve, aí a família toda sofre, porque o camarada não se entrega a Deus de toda forma, né? De todo o coração, quer servir Deus pela metade, tá? Esse aqui então foi o capítulo de número 8, perdão, eu falava capítulo 6, mas é capítulo 8, tá? Então nós aprendemos essas três coisas aqui com o capítulo 8. Eu falei capítulo 6, mas é capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 9 agora. Capítulo 9 é meio curtinho, né? E o que nós podemos aprender aqui? Então esse sinal do capítulo 9 ali, que é, deixa eu ver qual foi aqui do capítulo 9, são as pestes, né? A pestilência sobre os animais. Então esses sinais aí sobre os animais era para humilhar três deuses. Lá no Egito tinha mais três deuses, são três deuses, era o touro, a vaca e a ovelha, tá? E o carneiro. Eu lembro que eu falei que era Deus Amon, o carneiro, então o touro e a vaca. Então a pestilência fala de morte. Toda vez que você vê no hebraico pestilência no Antigo Testamento está falando de morte. Então já no dia seguinte morreu todo animal do Egito, exceto os dos hebreus. Aí Faraó ficou mais bravo ainda, porque ele viu lá que o povo hebreu não morreu nenhuma mosca, tá? No verso 8, né, foram mencionados que o forno aqui no verso 8, tá? Vai vir aqui a praga das úlceras. Aí lá no verso 8 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés e Arão, tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés espalhe ao céu diante dos olhos de Faraó. Sabe que forno é esse? Esse forno aqui, existia um outro deus pagão lá, que era um deus chamado Tufão. E esse deus, eles sacrificavam pessoas dentro desse forno a Deus Tufão, para trazer prosperidade para a terra. E certamente eles andaram sacrificando pessoas para que o Deus Tufão viesse impedir as pragas que Moisés e Arão estavam ali, então, fazendo através do poder de Deus. Então Moisés vai lá nesse forno, junta as cinzas dessas pessoas sacrificadas, e essas cinzas então agora viram úlceras e sarnas.
sobre as pessoas, tá? É por isso que aconteceu isso aí. Então, no 13 ao 23 do capítulo 9, Deus faz cair granizo, né, e fogo, tudo junto, tá? Aí destruiu com fogo, granizo, destruiu a colheita, destruiu um monte de coisa. Era para envergonhar aqui alguns deuses aqui, tá? Era para envergonhar o deus Ísis, deus Osíris. Esses deuses pagãos são deuses da saúde, fertilidade, da arte do Egito, da agricultura do Egito, deus da água, deus do fogo, da terra e do ar. Esses objetos eram idolatrados. Então, Deus Ísis e Deus Osíris seriam os deuses aí envergonhados, porque eles não tinham poder para conter o fogo, nem os granizos, nem os ventos, nada que estava acontecendo naquele momento, tá? Verso 26, outra curiosidade: somente na terra de Gozém não havia nada, ou seja, caía saraiva do céu, caía fogo, e lá na cidade de Gozém eles viam caindo fogo nos egípcios e nada acontecia. Mais uma vez Deus livrando o povo de Israel. E 27 e 28, Faraó chama Moisés e finge reconhecer a Deus, né? E mais uma vez, só que era só fingimento. Ele não deixa o povo ir. Fazia parte dos planos de Deus também, né? Então, o que eu aprendo aqui com o capítulo 9? Deus, ele é soberano e não divide a sua glória com ninguém. Tudo que você colocar entre Deus e você, ele certamente destruirá. Se você sai da presença de Deus, você abandona Deus e fica lá no mundo, Deus não vai te destruir. Porque a Bíblia diz: ou você adorará a um, Deus adorará o outro. Deus já entendeu que você preferiu o outro, então Deus não vai te tocar. Só que Deus tirou a mão de você. Ou seja, uma vez que Deus tira a mão de você, quem tem autoridade sobre a tua vida é Satanás. Então, Satanás vai te tocar a qualquer momento, quando você sai da presença de Deus e você escolhe se desviar, tá? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se alguém ama alguma coisa que está no mundo, segundo João, o amor do Pai não está nele. 1 Tiago 4,4 diz que quem é amigo do mundo é adúltero. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando você se desvia para Deus, você morre, tá? Porque você está morto por causa dos pecados. Então você é necessário se reconciliar com Jesus para voltar a ter vida em Cristo e fazer parte do povo de Deus. Agora, se você está na igreja, caminhando com Deus, e ao mesmo tempo tu está coxando em dois pensamentos, digamos que tu está na igreja servindo a Deus, mas tu coloca o teu casamento como empecilho, tu fica faltando reunião por causa da esposa, fica faltando compromisso com Deus por causa de esposa, por causa de filho, por causa de trabalho, vai dar problema. Porque daí Deus fala: não tem como tu trabalhar de um lado do outro. O que vai acontecer? A tua esposa vai cair enferma, o teu filho vai cair enferma, tu vai perder o teu emprego, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou tu é morno, ou tu é quente, ou tu é frio. Morno, vou te vomitarei da minha boca, né? Vou te vomitar da minha boca, de Jesus no livro de Apocalipse. Então, se você está na presença de Deus e está coxando os pensamentos, cuidado, vai dar ruim. Aprendemos isso no capítulo 9, tá? Esses foram os capítulos 7, 8 e 9. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar conosco.